Muito bem, nós estamos aqui com a doutora Eveline, ela que é juiz eleitoral, não é, na comarca de Telêmaco Borba, que abrange também o município de Imbaú. Eu fiquei preocupado, achei que eu tivesse chegado atrasado às 10 horas, mas a senhora me lembrou que marcamos 10h15, porque eu estou aí com um problema lá com o meu carro para resolver e tal, e o mecânico chegou bem na hora. A senhora me autoriza? Cid, por favor, obrigado pelo carinho que você está tendo aí em cuidar do carro desse jornalista aí, porque seria engraçado eu ir aqui fazer entrevista com a nossa juíza da comarca aí, de carona, né? Mas, em isso falando, doutora, primeiro, que alegria a Telêmaco Borba, não é? Ter a senhora aí à frente no trabalho tão importante. E hoje, uma data de suma importância a mais. Coincidentemente, a abertura da campanha política de 2022 acalha com o aniversário da minha falecida mãe, tá? 16 de agosto. Uma data muito importante, doutora. Uma data que marca a festa da democracia no Brasil. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade. Essa é a primeira vez que eu faço as eleições, participo como juiz eleitoral nas eleições de Telêmaco Borba e Imbaú, né? Centésima, 11ª zona eleitoral. Hoje é um dia importante tá, no nosso processo eleitoral, porque hoje começa a propaganda eleitoral, né? Então é o início do debate público e que o eleitor poderá, né, formar sua opinião e exercer o seu voto no dia do pleito, que é no dia 2 de outubro. Né? Só gostaria de lembrar as pessoas que eu estou de máscara, gente, devido àquilo que em outras entrevistas já comentei com vocês, aí de uma febre me deu algum probleminha aqui nos lábios, enfim, então peço desculpas devido a isso. Doutora, quanto tempo que a senhora já está aqui em Telêmaco? Eu vim para Telêmaco Borba em junho de 2020, no meio da pandemia. No meio da pandemia. Exato. Mas eu assumi a Justiça Eleitoral em março de 2021. Olha que legal. Doutora, aquilo que será a sua alçada, não é? Neste pleito eleitoral, as recomendações, aquilo que sempre o povo fez, seja o eleitor, sejam também os candidatos. Eu gostaria, primeiro que a senhora fizesse uma pincelada geral, depois a gente vai fazendo detalhamentos. Tá. Bom, o juiz de primeiro grau, né, que somos nós juízes das zonas eleitorais, nesse período de campanha de propaganda eleitoral, nós temos competência de poder de polícia, claro. Né, cessar os ilícitos, né, as propagandas irregulares ou as propagandas ilegais que forem veiculadas aqui na nossa zona eleitoral. Né? Então, nós teríamos a competência de, eventualmente, verificar, apurar os ilícitos, né, eleitorais, no que toca à propaganda eleitoral, mas as apurações, a responsabilidade, né, a representação por propaganda irregular, ela é processada no TRE ou no TSE, conforme o candidato. Tá? Então, alguns ilícitos nós teríamos a competência, eventualmente, se for o caso, de fazer cessar a irregularidade ou a ilicitude no que toca à propaganda eleitoral e, eventualmente, a representação, a responsabilização por propaganda eleitoral, sujeita a multa, né? Algumas, inclusive, até tocam para o âmbito da responsabilidade civil penal, aí, a depender do caso, no que toca à propaganda irregular e ilícita, na responsabilização em termos de justiça eleitoral, seria a competência ou do TRE ou do TSE. Muito bem. Doutora, propaganda eleitoral, não é? A gente terá aí na televisão, no rádio, mas no gastar aí sola de sapato, os nossos candidatos estarão aí, não é? Nas ruas pedindo seus votos. Como vai funcionar esta questão de propaganda eleitoral para este pleito? Então, a nossa legislação ela é muito extensa, né, com relação à propaganda eleitoral. Ela regulamenta a propaganda eleitoral na rádio e TV, na imprensa escrita, na internet, e também regulamenta a propaganda eleitoral no dia do pleito. Né? É importante que o cidadão saiba que no site do TRE, no site do TSE, também existem uma série de materiais em que eles podem ter ciência do que pode e o que não pode, né? Por exemplo, na internet, hoje muito se fala sobre propaganda da internet, claro. Né? Propaganda na internet, o que é possível na propaganda da internet? O cidadão, o eleitor, ele pode, de forma
quando ele é identificado ou identificável na internet, ele pode veicular, manifestar a sua opinião de pensamento, né, participar de debates políticos e fazer críticas ou opinião favorável a candidatos e partidos. É possível também a veiculação de propaganda eleitoral nos sites de candidatos, partidos, políticos, coligação, desde que esses sites sejam comunicados à Justiça Eleitoral, né? E desde que ele seja estabelecido em provedor como estabelecido no Brasil. Né? Também é possível a propaganda eleitoral por meio de blogs, redes sociais, né? Facebook, Instagram, e também por meio de envio de mensagens instantâneas e eletrônicas ao eleitor. Desde que no envio de mensagens eletrônicas seja em decorrência de cadastramento gratuito, né? E o eleitor tenha consentimento do eleitor em receber essas mensagens de cunho eleitoral. E também, nesses envios de mensagens eletrônicas instantâneas, né, por meio desses aplicativos, tem que ter a ferramenta para o eleitor desabilitar, de modo que ele não receba mais essas mensagens de cunho eleitoral. Tá? No caso de haver violação dessa regra, né, o candidato, no caso do eleitor optar por desabilitar para não receber mais esse envio de mensagens eletrônicas instantâneas, o candidato, o partido tem 48 horas para fazer cessar o envio dessas mensagens de conteúdo eleitoral, sob pena de multa de R$100 por mensagem devidamente enviada. Tá? Também, o que não pode? O impulsionamento de mensagens na rede da internet, ela deve ser feita no próprio aplicativo em que a mensagem é veiculada, por exemplo, no Facebook, no Instagram. Essa contratação de impulsionamento de mensagem ela deve ser feita exclusivamente pelo candidato, partido político ou coligação. Tá? E também o que não pode, né, na propaganda na internet. Não pode haver contratação de telemarketing ou envio de mensagens em massas. Não pode haver veiculação de propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas, públicas ou privadas. Não pode haver veiculação, divulgação, propagação de mensagens falsas, né, que não tem conteúdo fidedigno. Né? Então, o cidadão, quando ele manifesta sua opinião na internet, ele deve se checar, né, de não checar a veracidade, a fonte dessa informação e não vincular, não passar para frente mensagens, propaganda que seja falsa. Né? Também não é possível contratação não é possível propaganda eleitoral paga na internet. Né? Ela deve ser gerenciada nos blogs, redes sociais pelo próprio candidato, partido ou coligação. O impulsionamento, a contratação de impulsionamento das mensagens na internet deve ser feita no aplicativo em que ela é veiculada, né? E ela deve ser feita pelo candidato, partido político ou coligação. Não é possível a contratação de impulsionamento da internet por parte do particular, né? Esse impulsionamento na internet, doutora, a senhora poderia detalhar melhor para nós? Quando a gente está no Instagram, no Facebook, a gente vê que algumas mensagens são impulsionadas. Entendi. Algumas pessoas aparecem mais, alguns. Então, essa contratação de impulsionamento que é contratado pelos partidos, candidatos. Ela pode ser feita apenas pelo partido candidato. Pelo candidato. Vamos supor, eu gosto muito assim de deixar as situações assim, muito corriqueiras, muito no cotidiano. Vamos supor que a dona Maria é amiga do candidato José. Ela pega lá no Face dela, coloca o santinho lá do candidato José, faz uns comentários para ele e tal, não sei o quê, lá no Face. Isso pode? Isso pode. O cidadão ele pode manifestar a sua preferência por um candidato. Em rede social? Pode. Que ótimo. Eu acho. Inclusive no dia da eleição, o candidato, o eleitor, ele pode manifestar a sua preferência por um determinado candidato, desde que seja de forma silenciosa. Claro. Com uso de camiseta, broche, bottoms, adesivos, bandeira, né? O cidadão ele também pode, o que é permitido, tá? Nas janelas de sua residência, usar adesivos de campanha do seu candidato de preferência, desde que no tamanho máximo de meio metro quadrado. Gente, muito importante isso para depois não falarem que não foram avisados.
Novamente, doutora, qual a dimensão? Meio metro quadrado, a dimensão do adesivo, né? Janelas residenciais. Também veículos, né? Carro, caminhão, bicicleta, motocicleta. O que a legislação permite também é adesivos micro perfurados, né? Na traseira do veículo, no veículo. Na extensão toda? Na extensão toda. Ótimo. Tá? O que não pode, quando for usar esses adesivos, né, cartazes no tamanho máximo de meio metro quadrado, não pode ser usado um do lado do outro, justaposto a ponto de burlar a lei, né? Entendo. A lei fala que é meio metro quadrado, né? Entendo. Doutora, de certa forma, tem também aí as facilidades para o eleitor, né? Isso é muito bom, vocês resguardaram e guardaram isso para o eleitor, né? Exato, o eleitor tem direito, pode, se quiser, né, manifestar a sua preferência por um candidato. E tem aqueles que não querem manifestar, até porque o voto ele é secreto, né? Não, claro. No dia da eleição, a senhora comentou que as pessoas vão poder, não é, ir com a camiseta e tal. Agora, graças a Deus, mudou-se muito, não é? O estilo, por exemplo, os shows mistos acabaram, aquela coisa toda, aqueles comícios muito grandes e tal. Quando se fala em propaganda eleitoral, você lembra também, por exemplo, na questão dos comícios que podem agora ser feitos novamente e tal? Como que vai funcionar? O comício ele pode ser feito, né? Ele pode ser realizado das 8 às 24 horas, tá bom? O que não pode é showmício, como o senhor disse, contratação do artista lá, de artista ou a presença paga gratuita de artista para animar o comício, isso não pode, né? O comício é para o candidato, né, expor as bases da campanha, né, conquistar o eleitor, o comício é para isso. E o comício de encerramento, ele tem 2 horas de prorrogação, pode ser até 2 horas da manhã, né? O comício de encerramento. De encerramento. Exatamente. E pode ser usado o trio elétrico nesse comício para sonorização do comício, né? É isso. Esses comícios, por exemplo, tem a limitação de comícios por partido, por candidato? Não há uma limitação, tá? Assim como não é necessário para a realização do comício pedir autorização da Justiça Eleitoral ou dos órgãos de segurança pública. O que a legislação estabelece é que quando for realizar uma reunião, um comício, o candidato, o partido, ele comunique com 24 horas de antecedência à polícia, né, militar, a polícia, os órgãos de segurança, para garantir a preferência do uso daquele espaço e também para que permita um gerenciamento do que pode comprometer o comício. Por exemplo, a via pública, uma rua, a logística urbana, né? Porque ele pode comprometer, né? Então, para que a logística seja feita com antecedência, né? Evitando proporcional desvio, né? Porque às vezes a rua fica comprometida e não pode impede a passagem de veículos. Então precisa organizar em matéria urbanística para esse serviço público que pode comprometer, né? Doutora, os cuidados realmente que as pessoas tenham com esse processo. Eu lembro, a senhora, se me permite aqui, a senhora que de Ivaiporã ali do Vale do Ivaí, eu comecei a minha vida jornalística ali, em Jandaia do Sul, né? A gente sempre falava muito na Festa da Democracia, eu amava fazer muitas fotos para estampar a Gazeta Regional de Mandaguari, que eu trabalhava, né? Eu lembro que, não vou falar a cidade aqui, mas pegaram um cavalo, um burrinho, e encheram o tal do burrinho lá de propaganda política. Gente, pelo amor de Deus, isso aí mais ou menos lá pelo ano 2000, isso aí mais ou menos lá por 99, tal, alguma coisa assim, não é? Claro que o animal, só que era um animal domesticado, digamos assim, era um animal já, né, domável, digamos assim, de estimação do dono, né? Então ele encheu, não sei, eu acho que acabou sendo capa, quando eu falei da Festa da Democracia. Então, essas mudanças todas que aconteceram, por exemplo, a não poluição visual, a parar de se colocar em muro, porque o candidato faz o seguinte, né? Era aquela história, se eu ganhar a eleição, vem aqui e apaga a propaganda no seu muro. Tem gente que até alguns anos atrás ainda tinha propaganda lá de 1900, lá vai bolinha, né, no muro, porque o candidato nunca mais voltou.
Muita coisa está sendo feita justamente para acabar com essas coisas do passado que davam constrangimento, né? É importante, já que o senhor tocou nesse assunto, é importante falar que não é permitida propaganda eleitoral, seja por cartazes, pichação ou pintura tinta em bens públicos, bens de uso comum, aparelhamento urbano, né, como postes, viadutos, pontes, ponto de ônibus. Não é possível veicular propaganda eleitoral nesses locais, tá? Mesmo no banner? Não, também não. Não pode. E também não pode em bens de uso, bens particulares de uso público, né? Como, por exemplo, centros comerciais, cinema. Não é possível, não é permitido veicular propaganda eleitoral nesses lugares. Igrejas, estádios, campos de futebol. Não é possível. Assim como não é permitido também propaganda eleitoral em muros, cercas e tapumes divisórios. Isso é proibido pela legislação eleitoral. Tá? Vamos aí nos atualizar, não é? O pessoal tem aí um carinho enorme, as coisas mudaram, isso é muito bom em relação aos pets, né? O cachorrinho, o gatinho e tal. A pessoa pode colocar lá a mantinha do cachorro lá, por exemplo, do dog lá. Pode, não há. Hoje em dia tem esse mercado dos pets, né? Tem roupa para cachorro. Isso pode se usar. O que não pode é configurar um eventual maus tratos do animal. Claro, né? ninguém vai, por exemplo, pintar lá o cachorro lá, o gato lá com as cores do partido. Porque aconteceu, né? Coisas assim, fora extra política, né, de pessoas pintarem lá animais justamente para uma determinada campanha. Então, pelo amor de Deus, né, gente, não teria cabimento. Mas as roupinhas em si do pet ali, de repente, com nada, não dá penalidade. Não é impeditivo. O que não pode o candidato, o partido político, ele confeccionar materiais que possam proporcionar um benefício para o eleitor. Por exemplo, não pode o partido político, o candidato, ele não pode confeccionar, utilizar ou distribuir camisetas com a logomarca da campanha, bonés, chaveiros, canetas, enfim, brindes, distribuir cestas básicas. O que não pode é isso. Ele distribuir esses brindes, como a camiseta, por exemplo, para o eleitor. Mas o eleitor ele pode usar uma camiseta com a cor do partido de sua preferência, pode vestir o seu pet da cor, da roupinha do partido de sua preferência. Isso é possível. Tá? Muito bem. Não há nenhum impeditivo na legislação eleitoral para isso. Muito legal. Doutora, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para as demais recomendações. Agora, vamos lá. Quem for pego, por exemplo, desrespeitando essas questões, por exemplo, de propaganda, qual é a penalidade no momento? Depende da penalidade. Ela vai de multa, né, varia conforme a espécie de desrespeito da norma da legislação eleitoral, varia de 2 a 10 mil reais, de 5 a 30 mil reais a multa, ela varia conforme a gravidade do evento, e é processado, conforme o caso, pelo TRE ou pelo TSE. O juiz aqui da zona, na condição, conforme o pedido do Ministério Público, representação, a gente tem o dever, né, de fazer cessar a propaganda irregular e ilegal. Por exemplo, digamos que aqui seja veiculada uma propaganda eleitoral no outdoor aqui na nossa comarca. A propaganda por outdoor, ainda que seja por eletrônico, qualquer mecanismo que dê a impressão de outdoor, ela é vedada pela nossa legislação. Então, o juiz eleitoral, uma hipótese de denúncia dessa propaganda irregular, conforme a manifestação do Ministério Público Eleitoral, o juiz eleitoral pode e deve pedir para determinar que cesse. Né? Quem for o responsável é notificado para fazer retirar em determinado prazo e, eventualmente, essa ilegalidade pode ser apurada por meio de representação a ser remetida para o TRE ou TSE, conforme o caso. Muito bem, doutora. Eu gostaria, como triunfo que sou, e eu falo sempre que eu amo muito a minha cidade, né? Então, como é legal saber que a senhora está aí se esforçando para garantir aí, a democracia junto aos nossos teleporbenses. A senhora, com jovialidade, esse sangue novo aí no Ministério Público, no Poder Judiciário, que nos dá muita alegria esta renovação, não é? E obrigado por estar aí garantindo que os nossos eleitores venham com segurança,
realmente que a democracia seja exercida, isso é muito legal, é uma marca que vocês vão deixar assim, cravados para nós, viu? Realmente só temos a agradecer. Tá. Eu gostaria de dar alguns recados. Fique à vontade. O cidadão que... Agora nós começamos o período de propaganda eleitoral, né? No caso de haver propaganda irregular ou ilegal, a denúncia ela pode ser feita por um aplicativo de celular que pode ser baixado pelo eleitor, por qualquer cidadão, claro. Chamado Pardal, né? Ali você pode, mediante, com fotos, vídeos, fazer a denúncia de propaganda irregular ou ilegal, tá? As propagandas irregulares e ilegais na internet, o cidadão também pode fazer denúncia no site do Ministério Público Federal, tá? Pode ser encontrado na internet, lá tem mecanismos de como fazer a denúncia, de como instruir o pedido de uma propaganda eleitoral irregular no Instagram, no Facebook, em sites, em blogs, no WhatsApp, né? Isso é possível de ser feito, tá? Lá tem toda a instrução, o que precisa ser instruído o pedido, pode ser feito pelo cidadão, tá? Pedir para o cidadão, antes de receber uma notícia de propaganda eleitoral sobre um determinado candidato, ou enfim, algum evento, cheque as informações, né, a veracidade das informações, não repasse fake news, né, não passe adiante informações inverídicas, né, principalmente aquelas que podem atentar contra a honra ou a imagem de candidatos, né, desde que sejam inverídicas, pode atentar contra a honra, a imagem de candidatos, partidos políticos, né, até porque para repassar fatos desabonadores, inverídicos, além de configurar ilícito eleitoral, ele pode também configurar ilícito criminal e até no âmbito civil, né, uma reparação conforme o caso. E a Justiça Eleitoral, ela tem uma ferramenta chamada Gralha Azul. Lá ela tem várias fake news que foram veiculadas, foram checadas pela Gralha Azul, que é verídico, o que é informação falsa, que já circulou por aí. Então, se entrar no site do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ali tem a Gralha Azul, procura ali, é de fácil localização, e ali ela tem várias informações, olha, isso é mentira, isso é verídico, então várias informações que já foram veiculadas por aí, já foram checadas pela Gralha Azul, que é uma importante ferramenta das pessoas saberem também o que é verídico, o que não é. Eu espero que nessa checagem esteja lá mais ou menos 50% aí, em relação às colorações partidárias, viu, doutora de coração, né? Doutora, novamente, muito obrigado. Alguma coisa mais que de repente a senhora queira falar? E as zonas eleitorais, não é? Os locais de votação, aquela correria da equipe da senhora, para deixar tudo certinho. Não. Porque o tempo voa, né? Aqui na Justiça Eleitoral os servidores têm bastante trabalho, né, para organizar a eleição. Já que o senhor tocou no assunto das zonas eleitorais, incentivar os eleitores a baixarem o aplicativo e-título, porque ali é como se o eleitor tivesse um título eleitoral virtual, tem foto. E também ali é possível localizar a sua sessão eleitoral. Tem um aplicativo de localização, indica ali também é possível a justificação da ausência, né, do voto, recolher a quitação eleitoral. Então é um aplicativo muito importante e vai evitar filas, porque uma característica das eleições gerais é que tem muitos candidatos para votar, né? Nós somos presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal, deputado estadual, então são muitos. Então é uma eleição que é mais demorada o período de eleição, de votação, né? Então, para evitar filas, eu acho que já foi veiculado, o aplicativo título vai evitar bastante filas e vai ajudar o eleitor. Doutora, muito bem. Para encerrar a entrevista, a senhora comentava comigo que existe uma cartilha disponível também no site, né, do TRE, para que o eleitor possa ali se balizar a respeito do processo em si. No site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, existe uma cartilha sobre propaganda eleitoral de 2022, né? Hoje começa a propaganda eleitoral, então se o cidadão quiser ter acesso a esse material, eu vou mostrar aqui, ó, existe uma cartilha que fala sobre o que pode e o que não pode durante a propaganda eleitoral. É de uma forma, claro que a propaganda eleitoral ela é regida pela Lei das Eleições, né, a Lei 9.504, e tem as resoluções do TSE.
Hoje a resolução é a resolução 23.610, né, do Tribunal Superior Eleitoral, mas é um material muito importante, bastante didático, caso o cidadão queira ter acesso, né, para saber o que pode e o que não pode na propaganda, na imprensa escrita, na propaganda eleitoral da rádio, TV, da internet, né, na propaganda de rua, o que pode e o que não pode, e também no dia da eleição, o que pode e o que não pode. Muito bem, eu só gostaria de encerrar essa entrevista deixando um abraço muito grande, também os parabéns pela forma com que vem conduzindo aí naquilo que dele depende, o Denilson Ferreira, que é o chefe do cartório eleitoral, não é? E há quantos anos, doutora? Eu lembro que tem uma tradição assim de ter, não é? O processo eleitoral bastante tranquilo, a senhora vai ver, a senhora vai falar, olha, valeu, tenho a minha assinatura aí numa eleição de Telêmaco, que vai me orgulhar, porque realmente Telêmaco tem esta forma, não é? E para isso contribui também, não é? O Denilson como chefe do cartório. Então, deixar aí o nosso abraço a toda a equipe de vocês, não é? Incluindo também a ele, a nossa promotora, a doutora Daiane Faria. Doutora Daiane também. Doutora, muito obrigado pelo espaço ao americano. Eu gosto muito de levar a entrevista também para o lado, assim, em que a pessoa se sinta familiarizada com a nossa justiça eleitoral. Foi aí que eu comentei do seu domicílio, foi aí que eu comentei, não é? Da alegria da senhora estar aqui conosco em Telêmaco Borba, né? Esta é a diferença do site americano e obrigado para a senhora entender e ótimas eleições para Telêmaco Borba, ótimas eleições para a senhora, tá bom? Eu agradeço pelo espaço. Tá? Um bom dia a todos. Gente, tchau, tchau, fiquem com Deus.